E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje é domingo, dia dos pais, um dia de celebrar. A gente vai ter algumas coisas interessantes, coisas boas para falar no vídeo de hoje, porém também temos alguns assuntos um pouco espinhosos para nós falarmos. Tem uma questão aí que você deve ter acompanhado ontem, que a mídia inteira, junto com políticos, o Mandetta, o Maia, o Sérgio Moro, todo mundo colocando a culpa de tudo que está acontecendo nas costas de Bolsonaro. E a gente vai ter que vir aqui, né, para ajudar a desmentir tudo que está acontecendo. Então eu ia falar por alto aí do STF, só uma questão de Dilma Mendes. E outro assunto que eu quero colocar assim para vocês, que vai ser logo assim de início, é a questão de Roberto Jefferson, que parece aí que tá dando uma bola fora. E não sei se ele não tá percebendo ou não, e vamos acompanhar. Eu vou começar por aqui, e aí conforme o tempo vai passando, a gente vai falando dos outros assuntos. No vídeo de ontem e um vídeo durante a semana, eu falei para vocês sobre o prefeito do Roberto Jefferson, o prefeito da cidade de São Paulo, a cidade que até o momento a gente não tem nenhum representante da direita, do bolsonarismo, e o PTB é um partido que está falando que quer ser aliado do governo, estão falando que eles são os leões conservadores, mas chega na hora da eleição e eles nos indicam o Marcos da Costa. No primeiro vídeo que eu fiz, mostrei pra eles, mostrei que ele é o cara ligado a Campos Machado, que é ligado à senhora do PTB, meio complicada, sabe? Mostrei também que o Marcos da Costa, que é pré-candidato aí, né? Ele tem umas certas ligações com o pessoal da Nova Esquerda, Eduardo Mufarege, o pessoal Todos pela Educação, Somos da Educação e por aí vai. Aí falei pra vocês ontem de novo, porque até o momento tinham batido o martelo, esse ele mesmo, tava aí um nome sendo cotado, que era do Major Costa e Silva, esse aí realmente é mais à direita, e falaram aí que não, que vai ser realmente o Marcos da Costa e o Roberto Jefferson estava apoiando. Aí eu não sei se foi alguém que assistiu o vídeo ou não, mas o Marco Fázio, ele foi lá, na perfil oficial do Roberto Jefferson e perguntou: o senhor ainda não respondeu, por que estão lançando um candidato da Nova Esquerda à Prefeitura de São Paulo? Aí o Roberto Jefferson vem nos informar que ele está conversando com o Marcos da Costa, que é advogado, já foi até da OAB. Ele tem princípios conservadores, não me parece Nova Esquerda. Fecha a campanha com Bolsonaro, vou a São Paulo conversar com ele. Olhem só, fecha a campanha com Bolsonaro. Será que o Marcos da Costa realmente tem princípios conservadores? Fecha com Bolsonaro? Ou será que é uma tentativa de enganar o povo? Vejam só. Fui olhar nos próprios comentários e a Patrícia Xavier fala assim, ó, só lê a biografia dele. OAB, TV Cultura, amigo do Vila, não expressa uma palavra sequer de apoio ao Bolsonaro. Esse cara não é dos nossos. E ela coloca aí algumas coisas, inclusive até uma live aí com Kátia Boulos. Eu falei, ixi, o que é isso? Fala aí da questão dos casos aí, né, que a mídia toda fez o alarde, em momento nenhum se posicionou pro governo, mas isso não era muita coisa. Então eu resolvi só dar uma passadinha rápida no próprio perfil oficial do Marcos da Costa para conhecer o nosso candidato à Prefeitura de São Paulo. E vejam só o que eu acho. Livezinha entre amigos. Amigos. Oi, amigo Alckmin. Nossa, quer dizer que Alckmin é seu amigo, live entre amigos? Vejam só, para discutir essas questões, né, que está acontecendo, falar sobre os efeitos sanitários, sociais e econômicos dessa crise que a gente vem vivendo. Conversando com o Geraldo Alckmin. Interessante, né? Eu não encontrei nenhuma live dele com ninguém da direita. Nem que seja do pessoal de São Paulo, do Movimento Conservador, Gil Diniz, Douglas Garcia, ou que seja qualquer pessoa assim, um influenciador e por aí vai. Aí eu continuo olhando. Olhem só com quem ele estava também fazendo a live sobre ativismo judicial. Augusto Arruda Botelho. O Augusto Botelho, que estava lá na CNN, que até saiu, né? Deu aquela birrinha dele lá com o Caio Coppola. Ele lá, o representante da esquerda, tá aqui falando sobre ativismo judicial. O Augusto Botelho também é do IDDD, que é o Instituto do Direito de Defesa. É um nome assim bem esquisito. É um instituto criado, assim, a ideia, o fundador, sabe, o idealizador foi o Márcio Tomás Bastos, que já foi ministro do Lula. E um dos grandes feitos do IDDD foi a criação da audiência de custódia. Mas tá aí, fazendo live com o cara que tem princípios conservadores. Sério, Roberto? Aí, vejam só, o conservador que está celebrando a queda da Bastilha, está celebrando a Revolução Francesa. Um conservador que celebra revoluções? Eu acho que não, né? E como se não bastasse, isso foi esse ano agora em julho, no
no ano de 2018, mais uma vez. E ele fala bastante da questão, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse tema aí também lembra assim uma sociedade, sabe? Uma fraternidade assim de pessoas, vocês devem conhecer. Tem toda a cidade. O pessoal aí que tem algum símbolo, algumas coisas assim, né? Interessantíssimo. Aí um cara que fala que fecha a campanha com o Bolsonaro, eu fui pesquisar se em algum momento, sabe, na toda a trajetória dele, nas redes, no seu perfil oficial do Twitter, se ele já falou a palavra Bolsonaro. Ele só utilizou a palavra uma única vez, que foi quando ele foi falar sobre o sogro dele. E ele só utiliza a palavra Bolsonaro para falar que o sogro dele nasceu no período do 9º presidente e Bolsonaro é o 38º. Só isso. É a única menção a Bolsonaro em todo o perfil dele. E aconteceu no dia 5 de novembro de 2019. E aí, vamos ver. Então, às vezes ele não fala de Bolsonaro, mas ele pode falar da direita. Então, pesquisei sobre a palavra direita. A única vez que ele usou a palavra direita foi no dia 19 de abril e diz, hoje completa 5 anos do acidente que levou um grande amigo. E por aí vai, né? Também causou a perda de minha perna direita, o que me fez passar 53 dias internado e por 14 cirurgias. Então não tem nenhuma referência. Eu falei, tá, vai que ele fala de conservadorismo ou conservador. Não tem nenhum resultado. Mas esse aqui, segundo Roberto Jefferson, é um candidato com princípios conservadores. E aí? Tá meio complicado de acreditar no Roberto, né? E aí eu falei, não, tá beleza, às vezes ele não defende a direita, mas vamos ver, será que ele já fez alguma crítica à oposição? Fui pesquisar por esquerda, comunismo, socialismo e vejam só, nenhum resultado. Ou seja, aquele tipo de candidato que a gente não sabe de nada do que ele pensa. A gente não sabe nenhuma das ideias que ele tem. A única coisa que eu sei é que ele adora fazer live com Geraldo Alckmin, Marco Antônio Villa, Augusto Botelho, sabe, o pessoal assim da grande mídia. Tinha mais uns políticos aí que não são bolsonaristas, Eduardo Mufarege, e esse é o cara com princípios conservadores? E aí vale a pena, né, colocar mais uma vez, estou conversando com o Marcos da Costa, ele tem princípios conservadores. E aí eu pergunto, Roberto Jefferson, ele está sendo enganado ou ele está nos enganando? Ou as redes sociais do Marcos da Costa não significam nada? Uma coisa que eu acho interessante, gente, é o quê? Foi vocês, algum de vocês, porque não foi eu, foi uma pessoa comum mesmo, você vê no perfil do Marco, é um cara comum, que fez uma certa pressão no Roberto Jefferson e obtivemos uma resposta. E eu os convido aí no Twitter, é o @BobJeffHD, é o perfil oficial do Roberto Jefferson, vão lá e cobrem o Roberto, que vocês viram, uma pessoa cobrou e ele já se posicionou. Quem sabe, se mais pessoas forem lá e fizerem uma cobrança, será que o Roberto Jefferson abriria a mão de soltar o Marcos da Costa e soltar um candidato verdadeiramente bolsonarista? Será? E depois até falei no Twitter, né? Será que nessa quebra de braço entre o Campos Machado, porque segundo o Roberto Jefferson é o candidato do Campos Machado, Campos Machado versus Roberto Jefferson, quem será que vai vencer? PTB em São Paulo vai lançar um prefeito meia boca ou Bob vai bater o pé e colocar um real apoiador do presidente? Eu não tô pedindo que seja um ideólogo nem nada, uma pessoa que realmente tem, assim, um mínimo alinhamento. E eu acho que isso é do interesse de toda a população brasileira. Porque, meu amigo, assim, ó, eu vou falar assim, ó, minha realidade anterior. Por exemplo, eu morava em Feira de Santana, na Bahia. O porquê eu deveria me preocupar com São Paulo? Por exemplo, eu tenho amigos que ainda estão na cidade, óbvio, nem todo meu... Tenho vários amigos que têm família em Feira ainda, e um dos meus amigos, ele trabalha na fábrica, até de uma marca conhecida, que produz, assim, perfumes e por aí vai pro Brasil inteiro. A fábrica teve que fechar esse período, por quê? Porque São Paulo parou. Porque São Paulo parou, a fábrica teve que fechar. Porque não estava tendo pedido. Então São Paulo é o maior mercado consumidor do país, é a maior economia do Brasil. É o segundo maior PIB do Brasil, só atrás do estado de São Paulo. Então eu vos convido, gente, vamos tentar, a gente precisa ter pelo menos um candidato minimamente alinhado com o governo na cidade de São Paulo, minimamente. E eu quero adiantar para vocês que eu tô com uma ideia, eu ainda tô pensando como é que eu vou fazer, eu vou pegar a ajuda de vocês, principalmente lá no Twitter. Eu quero, sabe, fazer pelo menos um vídeo por semana, 1 a 2 vídeos, a gente vai começando a falar das eleições. Tentar falar pelo menos das eleições municipais das capitais. A gente pega aqui alguns candidatos, não vou falar de vereador porque isso vai ficar meio complicado, mas para prefeito, a gente vê assim,
O que forem bolsonaristas vai ser fácil, né? É só falar, ó, esse aqui o pessoal tá dizendo que é o candidato bolsonarista. E os que não são, a gente tentar trazer aqui pra alertar as pessoas, né? Ó, galera, abre o olho, olha o que esse candidato aqui vem defendendo. E aí tentar ver se pelo menos nas capitais a gente consegue aí emplacar e ajudar na divulgação dos bons candidatos. Aí, continuando, sobre eleições ainda, olha o que Bolsonaro falou. Ele disse que ele não pretende participar das eleições municipais no primeiro turno. Eu, enquanto palpiteiro, eu não saberia dizer. Eu acho que pode ser realmente uma coisa boa, né? Porque hoje, no Brasil, sabe, um apoio de Bolsonaro significa muita coisa, muita coisa. Então, quando ele começa a apoiar pessoas e tem uma possibilidade grande dessas pessoas serem eleitas. E aí, gente, a gente viu muita coisa que aconteceu. Olha o que aconteceu com o Joyce, com o Frota, com esse pessoal todo. Vai que Bolsonaro apoia um cara que aparentemente, sabe, é ligado a ele por aí vai. E depois o cara dá pra ruim, dá pra trás. Imagina toda a agonia que não vai ser, toda a narrativa que a mídia vai falar. Fora, independente de qualquer coisa, com certeza vão apontar o dedo e falar, olha só, o presidente está interferindo nas eleições. Bolsonaro está interferindo nas eleições municipais. Como é que pode isso? Está usando a máquina pública, o poder do presidente para interferir nas eleições. Eu acho que como ele está querendo evitar problema, ele vai ficar de fora. Eu acho que é realmente assim, até uma questão bem saudável, principalmente porque hoje ele sabe que tem muito de nós. E quando digo nós, é todos nós. É o povão, porque em 2018, quem foi que elegeu o Bolsonaro? Não foi influenciador, não foi YouTube, não foi, foi o povão, foi a tia do Zap, foi o tio do churrasco, que pegava o celular, dia e noite ficava lá mandando mensagem, convencendo pela mão, pegava pela mão, de um a um e ia convencendo, sabe? Porque foram 58 milhões de votos, e pelo que eu saiba, nenhum canal no YouTube tem nem 10% desse número. Então, eu acho que ele sabe que ele pode contar com o povo nas eleições de 2020. Então, vamos fazer o nosso trabalho. Falando de eleição também, já falando com os temas que tá rolando, muita gente aí, sabe, vem com uma fala meio chata, uma narrativa, falando aí que os conservadores, sabe, estão traindo Bolsonaro, isso, aquilo, outro, estão querendo lançar Abraham como candidato em 2022. Olhem só o que o próprio Arthur e o próprio Abraham compartilharam. Eles compartilharam o professor Olavo falando. Olhem só. Arthur inicialmente compartilha Olavo dizendo assim, ó. Um invejoso, que eu não vou dar o nome, lançou no ar a historinha de que eu estou gagá. Virei discípulo do Silvio Grimaldo e estou lançando o Weintraub como candidato à presidência em 2022. Esses carinhas me medem pela sua própria estatura. Falam, cara, não tem nada a ver com isso. Depois, o Abraham compartilha o professor e diz, ó, novamente o professor Olavo tem razão. Olha o que o Olavo diz. Quem quer que venha com a conversa de abandonar o Bolsonaro e lançar outro candidato à presidência em 2022 não tem o meu apoio nem qualquer tipo de aprovação. Tá claro que ninguém tá apoiando nenhum outro candidato? Tá claro? Olavo aí escrevendo em caixa alta que nem de fazer isso. Então, tem aí um grupinho que eu me pergunto, será que esse pessoal realmente é de direita? O que esse pessoal realmente quer criando essa narrativa? Gerar briguinha, gerar treta, a troco de quê? Então fiquem ligados, meus amigos, fiquem ligados no que está acontecendo. E ainda sobre eleições, uma notícia boa que eu falei para vocês por alto, mas agora aqui trazendo as provas pra gente ver, vocês verem com os próprios olhos, tivemos aí, ó, como a Carla Zambelli diz, ó, grande encontro entre parlamentares e apoiadores do Aliança pelo Brasil, hoje em Brasília, né, no caso dia 8. Emociona testemunhar o empenho voluntário de tantos patriotas pelo bem de nosso país. Parabéns a todos os voluntários que estão ajudando a construir um sonho. Juntos somos mais fortes. Então, tudo indica aí, com fé, sabe, no divino, que em 2022, meus amigos, teremos realmente um partido do presidente. Fé que vai dar certo. Aí as coisas vão ficar boas. Aí a gente vai ver uma renovação. E aí, todas aquelas críticas que o pessoal faz, que não tá fazendo tudo que a gente queria, eu acho que vai ficar muito mais fácil de Bolsonaro poder trabalhar. Muito mais fácil mesmo. E aí, pessoal, chegamos no assunto chato do dia, sabe? Esse pessoal tem que celebrar, sabe? Tudo que eles usam, assim, as coisas mais tristes que acontecem pra ficar dando alfinetada no presidente, sabe? Pegam assuntos assim que deveriam ter mais respeito, principalmente pelas vítimas, pelas famílias, mas fazem pouco, só pra fazer proselitismo e campanha política.
Vem Sérgio Moro, compartilhado aqui, ó, com direito à notícia pelo antagonista, e vejam só, Moro, abre aspas, não podemos apenas dizer e daí. Ele tá querendo falar que tudo que aconteceu aí no Brasil, Bolsonaro basicamente falou, e aí? Tanto faz, e daí? Vamos tocar a vida. Em algum momento o Bolsonaro falou isso? E aí, a coisa tá ficando tão absurda que, mais uma vez, a revista Oeste, que não é direita bolsonarista, é um apoiador em potencial, um aliado, vem e faz a matéria que Moro usa o que aconteceu aí, né, esses óbitos todos, para alfinetar Bolsonaro e usa uma frase tirada de contexto para isso. Vejam só, pegou uma frase fora do contexto para fazer críticas ao governo. Olha que ponto chegou. Esse é o cara que quer ser o quê? Eu não acho nem que ele quer ser presidente. Eu acho que ele tem noção que ele não tem chance. Eu acho que ele vai vir para senador, sabe? Senador lá pelo Pará. Vai olhando, vai prestando atenção. E aí a matéria que ele se baseou, de fora de contexto, inclusive foi do próprio antagonista. Isso aqui eu já mostrei em 3 dias seguidos. O antagonista diz, ó, Bolsonaro sobre os óbitos. Vamos tocar a vida. Foi isso que ele falou? Não foi. Inclusive a própria CNN, que não é apoiadora do governo, diz, ó, Bolsonaro lamenta, mas defende que temos que tocar a vida. Mas defende. Ele lamentou primeiro e depois ele fala, pô, mas é isso, né? Vamos tocar a vida e buscar uma forma de se safar desse problema. E aí não parou por aí, né? Tivemos lá, que realmente foi a frase do Moro inteiro, ó, não podemos nos conformar nem apenas dizer 100 mil e daí. Olha só que baixeza do ex-ministro. E aí, meus amigos, umas coisas assim que não dá pra ficar feliz falando desse tipo de assunto. É um absurdo. Mas algo assim que nos aumenta um pouco a esperança e, sei lá, nos conforta mais sobre as mudanças que o governo vai fazendo, nos faz acreditar mais no governo, é você ver a SECOM dar uma resposta. A SECOM foi uma das coisas que mais foram criticadas durante o primeiro ano do governo. As pessoas, os apoiadores criticavam demais, falava que ninguém da SECOM estava defendendo o governo, não defendiam. E desde que teve aquela troca, desde que Moro saiu, teve a troca, criação do Ministério da Comunicação e por aí vai, a gente está vendo realmente a SECOM trabalhar dia e noite. E não só para defender Bolsonaro, como para ajudar na criação de vídeo, divulgação de material para todos os ministérios, fazendo vídeo para Tarcísio, para Ricardo Salles, para Paulo Guedes, para Damares e por aí vai. E a SECOM vem para desmentir o Sérgio Moro falando, ó, para um governo, muito mais do que palavras bonitas, a melhor forma de mostrar que se importa é trabalhando. E depois fala, né, o governo do Brasil tem trabalhado sem descanso desde o começo. Eduardo Bolsonaro também tece críticas, né? Talvez tenham prendido, né, poucas senhoras cometendo o crime de estar na rua, sabe? O pessoal saiu de casa, isso aí que foi o erro das pessoas. Tudo com a conivência do ministro da Justiça da época, né, o próprio Moro. No mais, remunere melhor quem escreve seus tweets, estão ficando muito previsíveis e dão na cara o jogo armado com os demais sofisticados. Eduardo aí foi bem duro, né, em seus posicionamentos. E em questão de trabalhar, meus amigos, olhem só. Olhem o tamanho da economia brasileira, não é pequena sim, mas veja quanto o governo investiu nesse período. Foram mais de 1 trilhão utilizados, mais de 1 trilhão. E quando a gente olha o nosso país em termos de proporção, porque quando a gente compara números absolutos, sabe, assim, vamos comparar 10 com 100, não dá para ser assim. Porque uma coisa é você comparar 10 no universo de 1 milhão. Outra coisa é você comparar 100 no universo de 1 bilhão. Proporcionalmente, é algo completamente diferente. Então, quando você olha o que está acontecendo no Brasil, comparado aqui com outros países, nada, o Brasil está na 11ª posição. Sabe? Em porcentagem. Porque nosso país, acho que as pessoas não sabem, é um dos países mais populosos do mundo. Ok? Então é meio complicado a gente comparar com outros países, mas o pessoal quer fazer isso. E ainda falando sobre a SECOM, isso aqui eu quero mostrar isso aqui para vocês. Vale a pena mostrar, vamos divulgar o trabalho da SECOM de forma bem rápida. Olha aqui tudo que a SECOM vem fazendo. Ó. Só aquela resposta da Sérgio Moro não para por aí. Ó. Tem isso daqui, ó, falando que cada vida importa, todas as vidas importam. Depois vai, eu continuo dando, fala as coisas que fizeram, ó.
Os números que merecem ser divulgados e que a imprensa não divulga, ó, quase 3 milhões de vidas salvas, um dos menores índices de óbito por milhão em grandes nações, um dos países que mais recupera a pessoa, 95% das pessoas estão sendo curadas. Como o Brasil conseguiu esses resultados? Ó, e sai trilhando inúmeras coisas. Olha só, o governo já entregou estados e municípios 63 bilhões de orçamento normal, mais o extraordinário, UTIs, respiradores, profissionais, equipamentos de proteção, testes e sai listando inúmeras coisas. Auxílio emergencial, sabe, questão de empresa e não para por aí, ó. Você vai na página da própria Secom, é vídeo mostrando aqui, ó, para defender o Brasil. Não vou botar o áudio para vocês. Informação do início ao fim, só sobre isso daí, ó. Gráficos, infógrafos. Vai falar que a gente não tá vendo a mudança por completo, sabe? Até vídeo em inglês a Secom vem fazendo. Aqui, ó. Mas esse vídeo aqui é sobre... Cadê? A ponte. Isso, a ponte que foi inaugurada lá no estado de São Paulo, ó. Vejam só. Então a Secom vem fazendo... Aí, ó. Semanalmente estão soltando vídeos das ações do governo federal. Por quê? Isso aqui a mídia não mostra. Só tem a Secom. Só tem a Secom. Quem também vem divulgando sempre é o próprio presidente e Carlos Bolsonaro. Eu venho tentando trazer para vocês, pelo menos, todo dia, um pouquinho do que o governo vai fazendo, porque é muita coisa. Muita coisa. Então vocês veem, ó, isso aqui, ó, tudo até o momento tem, sei lá, foi no dia de ontem, ó, 20 horas atrás, e não para, ó. Olha a quantidade de coisas, ó, nova lei do gás e por aí vai. Então vejam só, tudo que o governo vem fazendo, as mudanças para melhor que o governo vem tendo. E aí, quem vem também, sabe, sambar, sabe, fazer piadinha nessa situação triste que o Brasil vem passando, foi o nosso deputado federal do MBL, Kim Kataguiri. Ele vem levantar uma hashtag pior presidente do mundo. E a gente vê o próprio... Eu trouxe isso daqui porque eu podia ter trazido várias pessoas da direita mesmo, assim, os bolsonaristas, para dar uma resposta. Mas é melhor de pegar uma pessoa que não é um bolsonarista ferrenho para mostrar que até as pessoas que não são 100% Bolsonaro conseguem chegar ao absurdo. O Rodrigo Constantino diz, ó, num país que acabou de sobreviver ao PT, Lula e Dilma, ao demagogo, né, que usa o que está acontecendo para alegar que o presidente, alegar que Bolsonaro, que montou um ministério com Paulo Guedes, o Tarcísio, a Tereza Cristina, o Pontes, Ricardo Salles, Marinho e outros, é o pior do mundo. Como é que pode falar disso? Como é que pode falar disso do presidente que montou o melhor time de ministros dos últimos anos? Tudo que vem fazendo, obras entregues. A gente tem 1 ano, 7 meses e 9 dias que não temos nenhum caso de corrupção no governo federal. Então vejam só, o pior presidente do mundo, isso é um absurdo. E aí parece que mais pessoas usaram essa campanha, gente. Pegaram um caminhãozinho, colocaram a televisão na lateral, com os vídeos de Bolsonaro e por aí vai, colocaram holofotes coloridos e por aí vai, para ficar divulgando isso. Qual é o interesse de fazer isso daí? E aí o Iago diz, ó, os caras estão fazendo uma rave em cima do caixão, vai ser Bolsonaro até 2050. Vai ser mesmo, vai ser Bolsonaro até 2050. Ele tá falando que é uma piada isso daqui. Como é que pode levar a sério, sabe? Como é que pode levar a sério esse pessoal? E aí, né, vem o Luciano Huck também, ó. 100 mil famílias em luto, 100 mil saudades, tragédias evitáveis, pois são consequência do negacionismo e da incompetência. Veja só, né? Vejam só. Tudo culpa de quem? Do presidente. Aí vem o Mandetta. Vidas perdidas, negacionismo, desprezo pela ciência e por aí vai. E aí o próprio Alexandre Nagado, que é um cara bem calmo para quem segue ele vê como é um absurdo e fala, você é basicamente um verme. Negou o tratamento precoce, mandou que só procurasse um médico quando desse falta de ar e por aí vai. E na hora da despedida, o Mandetta ainda foi lá abraçar todo mundo, sem máscara, sem respeitar a distância e por aí vai. Cara, e fica agora querendo pagar de bonzão. Aí a gente vê também ó, o antagonista. Olha como eles chamam o Bolsonaro. Jair Genócias Estelionário. Vocês sabem por que ele botou esse Genócias e Estelionário, né? Qual é o trocadilho que eles estão querendo fazer. Olhem só, o antagonista. Esse pessoal quer o quê, gente? Eles querem acabar com o país? O que é que eles querem? Qual é o interesse dessas pessoas? Sabe? Eu não consigo entender. Aí você vê, ó,
o Leandro Lira falando sobre a questão do Jornal Nacional, que foi o pior de todos. Eu me recuso a botar qualquer pedaço aqui, ó. O Jornal Nacional não deu notícia, manipulou. Hoje foi mais uma amostra do quão baixo o jornalismo militante consegue chegar. Desde o início, né, buscando instrumentalizar para derrubar o presidente. Pegando tudo que está acontecendo só para derrubar o presidente. O objetivo sempre foi esse. Hoje só ficou escancarado. Bolsonaro tem razão. E o professor Olavo resume em uma única frase, ó. Existe truque mais besta do que proibir o presidente de intervir na situação, sabe? E contra a vontade de prefeitos e governadores, e depois culpar o presidente por tudo que os governadores e os prefeitos fizeram. E aí, vamos lembrar algumas coisas agora. De volta na máquina do tempo. Dia 8 de junho, vem Bolsonaro para lembrar a nação que, por decisão do STF, as ações ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Nosso governo alocou centenas de bilhões de reais não só para combater, né, a pandemia, bem como para evitar o desemprego. E termina falando, ó, ao lado disso, forças nada ocultas, que a gente está vendo, está escancarado, apoiadas por parte da mídia, açoitam o presidente da República das mais variadas formas para deslegitimá-lo ou atrapalhar a governança. Com fé em Deus e no povo, seguirei meu destino de melhor servir ao meu país. E isso aí ele faz, meus amigos. Quem falar que Bolsonaro não serve o país, cara, é um baita de um invejoso. É um baita de um invejoso. Mas não é o suficiente, porque isso daí foi fala de Bolsonaro, beleza? Ah, Bolsonaro é só no gogó, é Bolsonaro que tá falando que o STF proibiu. Então vamos olhar o que a própria grande mídia tem para nos revelar. Estado de Minas, jornal Estado de Minas, matéria do dia 8 de abril de 2020, quem traz é o próprio Dom Vito. STF proíbe Bolsonaro de interferir em decisões de estados e municípios, né, sobre esse período. E a decisão foi de quem? Alexandre de Moraes. Olha só. E aí vem, né? O Alexandre de Moraes decide na quarta-feira que não compete à presidência da República interferir nas decisões dos governos estaduais sobre a restrição de serviços e circulação de pessoas adotadas durante a pandemia. Moraes proferiu a decisão ao analisar uma arguição de quem? Da OAB. OAB se junta ao STF para proibir Bolsonaro de agir para, na data de ontem, no sábado, na véspera do Dia dos Pais, colocarem a culpa em Bolsonaro. E aí você vê, ó, a própria matéria diz, ó, derrota de Bolsonaro. Derrota. Porque foi falando derrota, que Bolsonaro não vai poder agir. Em seu pronunciamento em rede de rádio e televisão nesta quarta-feira, o presidente da República recuou a tratar do tema. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas de isolamento são de responsabilidade dos mesmos. Aí. Abril. E aí temos agora a Folha de São Paulo, em 4 de fevereiro de 2020, num período que a gente não tinha nada. Não estava acontecendo nada, o país estava muito bem, diga-se de passagem. A Folha de São Paulo nos revela que o governo federal decretou estado de emergência para conter o início da propagação. Vejam só, em 4 de fevereiro. O carnaval nem tinha acontecido. Olhem só, o governo de Jair Bolsonaro declarou nesta terça-feira estado de emergência pública para prevenir a chegada. E olhem só, já liberou para fazer contratação emergencial sem licitação, convocar a Força Nacional do SUS para executar medidas de prevenção, assistência e repressão a situações epidemiológicas, requisitar bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, assegurando posterior indenização, contratar em conjunto com o Ministério da Economia profissionais de saúde por tempo determinado. Tudo isso daí para prevenir, gente. Fevereiro. Mas a culpa é de Bolsonaro. E aí, né, olhem só, 2 de março. E o Dória falando, mesmo com o segundo caso confirmado, em São Paulo, né, reforço que não existe motivo para ninguém ficar com pânico. Os 2 casos foram adquiridos fora do país, ou seja, não há indício de circulação no território nacional. Não precisamos mudar a rotina em escolas e empresas. Vamos reforçar as regras básicas de prevenção, como o uso de álcool em gel, água, sabão e seguir as recomendações da Secretaria de Saúde. Vejam só, né?
Um mês antes, Bolsonaro já preocupado, falando um monte de coisa, prevenir. E tá falando, não, esquece, carnaval, vamos celebrar, gente, é festinha. Tá de boa, tá de boa. Vejam só, né, João Dória. A culpa é de Bolsonaro. E aí, olha que interessante, o Luiz Camargo, ele traz o site da transparência, e eu, para não ser injusto, eu comparei também todos os meses. E ele coloca, olha só, gente, óbitos em julho e óbitos, quer dizer, em julho, né, de 2020 e 2019. Olha a diferença entre casos, dá 1.294. É um número quase irrisório. E a gente percebe que a diferença em total entre os anos, aqui é de 1º de janeiro a 31 de julho de ambos os anos, é de 65 mil. Mas o pessoal está querendo criar todo esse alarde. O que vocês acham? Olhem só, mês a mês, e o que vocês acham? Tem motivo para isso? Tem motivo? Não sei se está aqui aberto ainda, aqui o site da transparência. Eu queria mostrar para vocês também uma coisinha. Deixa eu ver se eu deixei ele aberto aqui. Ah, tá aberto. Olhem só isso daqui. Olhem só isso daqui. Vejamos. Aqui temos o ano de 2019 e o ano de 2020. Aqui é o site oficial do portal de transparência do governo, viu? Não é site de blog de direita nem nada. E aqui, gente, não traz um gráfico que mostra aqui, ó, 2019 e 2020. Olha esse quadrado aqui verde, se chama pneumonia. Olha que interessante, olha o tamanho que ele tá em 2019, 132 mil casos, né? Já em 2020 vem com 106, uma redução significativa, né? Olha esse laranja aqui, é septicemia, também teve uma redução. Esse aqui, ó, SRAG, não tinha aqui, vem nesse outro. E a gente vê, né? E por aí vai. Interessante, isso aqui é só casos ligados a doenças respiratórias. Será que tem alguma coisa assim, né? Não sei. Só mostrar para vocês os próprios dados do governo. E aí, Carlos Bolsonaro nos pergunta, né? Até onde vão os tentáculos de biografados, antas e outros que nos cercam? Falam em ciência e ignoram qualquer resultado positivo produzido pela mesma. Então insistem em narrativas sujas, tem método e má fé, que colocariam inveja até em canalhas conhecidos. Hashtag metamorfose ambulante. E aí tivemos ainda o Jornal Nacional com direito a levar lá, né, um deputado para falar das reuniões do CCAI, um deputado do PT, vejam só. E Eduardo Bolsonaro, né, diz, ó, as reuniões da CCAI, que é Comissão de Controle de Atividades de Inteligência, são sigilosas. É inacreditável que o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, dê entrevista sobre a sessão. Essa conduta é ilegal e estou estudando medidas punitivas para melhor retirar o deputado da comissão. E aí, depois de tudo que vem acontecendo no Globo, essas mídias todas, o professor Igor Guedes traz assim uma reflexão que a gente se pergunta, né? O que é que vai acontecer? Rede Globo, né? Cancelou festa de fim de ano, corte generalizado de custos, deixa de exibir o Campeonato Carioca, demitiu Renato Aragão, Zeca Camargo, José Loreto, Malvino Salvador, Miguel Falabella e outros. Deixou de exibir a Libertadores, teve corte de salário de grandes figuras. E aí, qual vai ser o próximo? Será que tem motivo para o que está acontecendo com grandes mídias, assim, problemas de arrecadação, perda de audiência? Ou será que a culpa, gente, é deles mesmos por estar prestando esse serviço vergonhoso? Porque, cara, é um serviço vergonhoso. Esse serviço que a grande mídia vem fazendo, principalmente a Rede Globo. Ai, viu? E aí, olha só isso daqui. Aí, falando sobre liberdade de expressão. O Banrisul, que é um banco aí, né, lá da região do sul do país, tá aí de conversinha em papinho agora com o Sleep Giants. E a Anitta diz, ó, oi Banco do Estado do Rio Grande do Sul, tudo bem? E tira uma dúvida aqui, esse apoio à censura vindo de uma denúncia infundada feita por uma conta fake foi autorizada pelo Rodrigo Ávila ou pela Lisane Fernandes, ou nenhum dos responsáveis sabe disso? Olha só, gente, parece que o pessoal não descansa, né? Todo dia querendo pegar uma coisinha aqui para dar uma censurada, né? E aí, olhem só, esse caso aqui é interessante. Trouxe aqui só para gerar um burburinho. Vai que vocês se debruçam, estão interessados em saber, e a gente começa a comentar mais um pouco sobre isso. Mas o Cláudio Tognoli, que
passa longíssimo de ser um apoiador. Na verdade, ele é um crítico ferrenho, ele critica a Bolsonaro do início ao fim. Desde a época do Pingo nos Is, que era ele, a Joyce, o Felipe Moura Brasil, ele nunca foi apoiador, sem falar mal de Bolsonaro. Vem para falar, olha só, censura. O delegado Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg, da Divisão Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo, atendeu a pedido da JBS e pediu minha prisão preventiva por eu ter escrito Nome aos Bois, Traidores da Pátria e a CPI do BNDES, livros que investigam a JIF. Meus amigos, imagina aí o pessoal que, convenhamos, também não são nossos apoiadores, sabe? Eles estão assim meio que brigando entre si. O que o Tonholi será que escreveu nesses livros? Interessante, né? Interessante. O Renato diz, ó, censura por escrever livro, censura por tweet, censura por opinião. Isso precisa mudar. O Brasil luta para se desprender do absolutismo imposto por alguns poderosos. Tempos sombrios. E aí, uma nova medida que redes sociais vêm fazendo, eu acho que é relativamente interessante. O Twitter agora sinaliza imprensa ligada a governos. Você lá no seu perfil oficial vai ter lá um selinho falando que você é ligado ao governo brasileiro, jornalista no caso. E aí eu pergunto, será que, por exemplo, pessoas como a Vera Magalhães vão receber o selinho que ela é ligada ao governo de São Paulo? Tipo assim, que ela trabalha para João Dória diretamente? Sim ou não? Interessante, né? Vamos começar a ver. Isso daí, segundo eles, é uma das medidas de transparência, sabe? Para deixar mais claro a opinião de quem está falando, para ver, essa aqui é a opinião de alguém que está dentro do governo. Então vamos observar como é que vai funcionar isso no Brasil, né? E aí, gente, sobre liberdade de expressão, mostrei para vocês alguns dias atrás que o vídeo chamada já havia sido censurado do Brasil Paralelo e agora, dia 17 de agosto, eles estarão soltando mais um documentário intitulado Os Donos da Verdade. Pelo que eu vi, vai estar muito bom, como é tudo Brasil Paralelo, e eu deixo de recomendação assim, ó, botem no telefone um lembrete, porque eu até conversei com o pessoal por alto do Brasil Paralelo e falei, cara, vocês não estão meio receosos que o vídeo vai sair do ar bem rápido? Os caras, rapaz, sim, a gente realmente tá receoso que o vídeo vai sair do ar, porque as chamadas, vídeos de 1 minuto, já foram censuradas. Então, acho que eles vão soltar. Quem puder assistir logo na Premiere para garantir, eu recomendo, meus amigos, assistam, porque eu acho que esse vídeo não vai ficar no ar. E aí, só notícia rápida sobre o Gilmar Mendes, ele também soltou não só o Baldi, como o primo do Baldi. Vejam só, né? O Rodrigo Sérgio Dias, que diziam aí que acha que aquele cara que era o apadrinhado de Rodrigo Maia. Tá todo mundo solto, né? Todo mundo tá solto nesse país. Todo mundo solto. E aí, pra gente encerrar aqui, para nossa reta final, só falar aqui para mostrar, né, coisas boas do governo que ninguém conta, mas estou aqui para avisar para vocês. Temos uma queda de 28% no desmatamento da Amazônia em julho. Vocês podem ver, ó, o Ministério da Comunicação trabalhando mesmo, ó, trazendo gráficos, imagens. Vocês podem ver, ó, coloca aqui até o gráfico para mostrar. E aí Eduardo Bolsonaro coloca, ó, bacana elogio das ONGs ambientalistas e imprensa preocupadas com a Amazônia. Via Fábio Faria, a taxa estava crescendo há 5 anos, mas devido às constantes ações do governo, já houve uma queda de 28% em julho. Isso é resultado do trabalho do governo. 5 anos subindo e só caiu agora, ainda caiu 28%. Mas é o governo que não liga para a Amazônia, né? Não liga. Aí temos aqui, ó, Polícia Rodoviária Federal, dando prejuízo de 7 milhões pro pessoal aí que gosta de fazer coisa errada. Vejam só, né? Essa polícia realmente dá orgulho demais. Temos aí também sobre o Nadalim, reportagem aí na CNN, que ele fala assim que, ó, fiquei feliz. Eu trouxe mais pela questão que ele fala que a CNN fez uma matéria que não distorceu as palavras dele. E a gente viu que essa semana a CNN perdeu 18 pontos de audiência em comparação, né, com o período lá que ela começaram. Então, vem mostrando aí que vem perdendo muita credibilidade. Eu acho que deve estar tentando fazer algumas mudanças para ver se consegue ganhar um pouco mais de audiência. Então ele fala da questão toda, o que é educação brasileira, quais são os planos, mostrando que ele é um cara técnico. Ficam querendo falar que ele só é ideólogo, porque na verdade ideólogo é uma palavra gatilho para gerar emoção em você e você acha que ele não presta. E ele vai mostrando que todo o trabalho feito no Ministério da Educação é pautado em evidências. Evidências. E aí, temos aqui também, ó, mais coisas.
mais vídeo feito pela Secom, ó, do Marcelo Sampaio, do Ministério da Infraestrutura. Ó. Colocamos o pé na estrada e fomos acompanhar o andamento de obras importantes que estão sendo executadas pelo presidente, através do Ministério da Infraestrutura. Nessa região pujante, que é o Triângulo Mineiro, esse é o Brasil, que não para, né? Confere aqui. E olha que só interessante. Vocês já viram, gente, pessoas, sabe, de alto escalão, ministros, irem acompanhar a obra? Pelo que eu lembro, em governo passado, ministro e presidente por aí vai, só vai para inaugurar, para colher os louros, olha só, por aí vai. Agora ir lá, por debaixo de sol quente, conversar com o peão, ver o que é que tá acontecendo, como é que não tá, como é que pode melhorar, como é que não pode. Eu acho que isso a gente nunca viu, né? Mas querem falar que é o pior presidente do mundo. E aí, meus amigos, pra gente chegar ao nosso fim do vídeo, uma notícia, essa pra mim foi uma notícia muito ruim, muito triste no dia de ontem. O Enio Mainardi, que aí era publicitário, jornalista, apoiador do governo, sim, era responsável por basicamente fomentar a intelectualidade de São Paulo, ainda tinha muitos encontros, o pessoal diz assim, na casa dele, sempre promovendo alguma coisa, e ontem ele nos deixou. E eu faço questão aqui de trazer para vocês para mostrar que, mesmo doente, os 3 últimos tweets dele são criticando o pessoal que a gente tenta combater todos os dias. Ele criticou o Dória, ele criticou o FHC, ele criticou o garoto espertinho, sabe? Falando dessa questão, o problema dessa geração, assim, a falta de conteúdo para nossas crianças. Até o último dia ele estava combatendo o bom combate. Então, que ele esteja, sabe, nos braços do nosso Senhor, num lugar muito bom agora, e presta aí, sei lá, só alguns comentários, né? Algumas palavras pro Enio. E é isso, meus amigos, por hoje. Quero deixar aqui também um grande abraço para todos vocês. Hoje é Dia dos Pais, né? Um dia aí que se não fosse por eles a gente não existia. Se não fosse nosso pai, nossa mãe, a gente não existia. Então, honre vosso pai e vossa mãe no dia de hoje. Vá lá, dê um abraço, dê um feliz Dia dos Pais, passe o dia com seu pai. Se você não gosta de seu pai, desde ser um bocó, vá lá, faça as pazes. Pai, a gente só tem um, mãe também. E quero mandar, obviamente, né, um abraço para todos vocês, os tios do Zap aqui, os tios do churrasco que me assistem. Um abraço especial, óbvio, para meu avô. Não tá aqui, né? Primeiro Dia dos Pais, esse ano de meus avós. Esse ano ele nos deixou. E para meu pai, óbvio, pai, um grande abraço, um beijo, te amo e feliz Dia dos Pais. Então, com isso fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, galera.